A Grande Depressão, as grandes crises e as lições que o mundo insiste em esquecer. Imagine acordar em uma manhã comum, acreditando que o futuro está garantido. O emprego parece seguro, o dinheiro está investido e tudo indica prosperidade. Agora imagine que, em questão de horas, tudo isso desapareça. Essa sensação de segurança absoluta, seguida por um colapso inesperado, é um padrão que se repete ao longo da história econômica mundial. E nenhuma crise representa isso melhor do que a Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão, 1929 a 1939, na manhã de 29 de outubro de 1929, o ar em Wall Street estava pesado. O mercado de ações, até então símbolo máximo de riqueza, ambição e progresso, começou a ruir. Era terça-feira negra. Em poucas horas, bilhões de dólares evaporaram. Homens de ternos elegantes observavam incrédulos. Os preços despencaram, enquanto o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Mas aquele não era apenas um dia ruim no mercado financeiro. Era o início da maior catástrofe econômica da história moderna. Durante os chamados loucos anos 20, os Estados Unidos viviam uma era de otimismo extremo. O crédito era fácil, as ações subiam sem parar, e a ideia dominante era simples. O crescimento jamais acabaria. Pessoas comuns, sem conhecimento financeiro, investem todas as suas economias acreditando que o mercado só poderia subir. Por trás desse otimismo, porém, escondia-se uma realidade perigosa. A especulação desenfreada infla artificialmente os preços das ações. Bancos, movidos pela ganância, emprestavam dinheiro a investidores sem qualquer capacidade real de pagamento. O sistema financeiro havia se transformado em um castelo de cartas. Quando o mercado caiu, o efeito dominó foi devastador. Bancos quebraram em sequência, famílias correram para sacar suas economias, apenas para encontrar cofres vazios e portas fechadas. Empresas faliram, milhões perderam seus empregos. O desemprego nos Estados Unidos atingiu níveis impensáveis. 25% da população ativa estava sem trabalho. Filas de sopa se estendiam por quarteirões inteiros. No campo, agricultores perderam suas terras para execuções hipotecárias, enquanto o Dust Bowl transformava regiões férteis em desertos de poeira. E a dor não ficou restrita aos Estados Unidos. A Grande Depressão se espalhou pelo mundo, destruindo economias da Europa à Ásia. Na tentativa de se proteger, países aumentaram tarifas e fecharam suas fronteiras econômicas. O resultado foi ainda pior. O comércio global entrou em colapso. Nos Estados Unidos, o presidente Franklin D. Roosevelt tentou conter a crise com o New Deal, um conjunto ambicioso de obras públicas, reformas financeiras e programas de proteção social. Embora tenha trazido algum alívio, a recuperação foi lenta. No fim, não foi uma política econômica que encerrou a depressão, mas sim a Segunda Guerra Mundial, que reacendeu a indústria, gerou empregos em massa e reativou a economia global. A crise do petróleo de 1973, décadas depois, o mundo voltaria a aprender, da forma mais dura possível, que crescimento sem limites tem custos ocultos. Em outubro de 1973, uma arma silenciosa foi usada contra as maiores economias do planeta. Sem tiros ou bombas, mas com barris de petróleo, a Organização dos Países Árabes, exportadores de petróleo UAP, impôs um embargo às nações que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Da noite para o dia, o petróleo deixou de fluir. Os preços quadruplicaram, saltando de cerca de 3 dólares dos Estados Unidos para quase 12 dólares dos Estados Unidos por barril. Postos de gasolina nos Estados Unidos se transformaram em campos de batalha. Motoristas enfrentavam filas intermináveis, esperando horas por um tanque racionado. Algumas estações simplesmente ficaram sem combustível. Mas o impacto foi muito além da bomba de gasolina. O custo do transporte, dos alimentos e da produção industrial disparou. Empresas reduziram operações. Milhões perderam seus empregos. A inflação subiu enquanto o crescimento econômico travava. O mundo enfrentava algo até então raro e aterrorizante: a estagflação menos crescimento estagnado, desemprego alto e inflação fora de controle. A crise de 1973 revelou uma verdade desconfortável. O mundo industrializado era dependente demais do petróleo barato do Oriente Médio. Essa dependência virou vulnerabilidade. Governos passaram a investir em eficiência energética, fontes alternativas e reservas estratégicas de petróleo. Mais do que uma crise econômica, foi um alerta geopolítico.
Países exportadores de petróleo passaram de simples fornecedores a verdadeiros fazedores de reis da economia global. A crise financeira global de 2008, se existe um padrão claro na história econômica, ele começa quase sempre com um sonho. No início dos anos 2000, esse sonho era a casa própria para todos. Bancos e instituições financeiras alimentaram um boom imobiliário sem precedentes, oferecendo hipotecas a qualquer pessoa, mesmo aquelas sem condições de pagamento. Os preços das casas subiram rapidamente. Wall Street viu ali uma oportunidade de ouro. Em vez de questionar os riscos, os bancos empacotaram empréstimos arriscados, os famosos subprime, em produtos financeiros complexos, como títulos lastreados em hipotecas MBS e obrigações de dívida garantidas Q2. Esses produtos foram vendidos ao mundo inteiro, com selos de segurança máxima dados por agências de risco que ignoraram menos ou fingiram ignorar sua fragilidade. Por anos, tudo parecia perfeito. Bancos lucraram, investidores enriqueceram. Os proprietários acreditavam que os preços jamais cairiam, até que em 2006 as rachaduras começaram a aparecer, os preços dos imóveis pararam de subir, em seguida começaram a cair, milhões de famílias passaram a dever mais do que suas casas valiam. As inadimplências explodiram, então veio 2008, o colapso do Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimento do mundo, enviou ondas de choque por todo o sistema financeiro global. Bancos pararam de emprestar, bolsas despencaram. Trilhões de dólares desapareceram. Governos correram para evitar o colapso total. Nos Estados Unidos, o governo injetou 700 bilhões de dólares dos Estados Unidos no sistema financeiro por meio do TARP. Bancos centrais reduziram os juros a praticamente zero. Pacotes de estímulo inundaram a economia. Mas para milhões de pessoas, o estrago já estava feito. Casas foram perdidas. Empregos desapareceram. Economias inteiras evaporaram. A crise expôs uma combinação perigosa de ganância, má supervisão e fragilidade sistêmica. Em resposta, surgiram regulações mais rígidas, como a Lei Dodd-Frank, criada para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. A pandemia de Covid-19 2020, no início de 2020, os mercados estavam eufóricos. O S&P 500 e o Dow Jones batiam recordes históricos. A economia parecia forte, o otimismo dominava, mas novamente nas sombras, algo crescia silenciosamente. No final de 2019, surgiram notícias sobre um vírus desconhecido em Wuhan, na China. No começo, poucos levaram a sério. Os mercados ignoraram os sinais. Até fevereiro de 2020, o vírus se espalhou rapidamente para a Europa, o Oriente Médio e o resto do mundo. Em março, governos começaram a fechar economias inteiras. Empresas encerraram atividades da noite para o dia. Cadeias de suprimentos congelaram. O pânico tomou conta dos mercados. Em poucas semanas, as bolsas despencaram. O Dow Jones registrou alguns dos piores dias de sua história. 9, 12 e 16 de março ficaram conhecidos como novas segundas-feiras negras. Como se não bastasse, uma guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia fez o barril despencar, aprofundando o caos. Mais uma vez, governos intervieram. O Federal Reserve zerou os juros e lançou estímulos massivos. O Congresso americano aprovou a Lei CARES, um pacote de 2,2 trilhões de dólares dos Estados Unidos, com ajuda direta a cidadãos e empresas. E algo inesperado aconteceu. Com rumores sobre vacinas e a ascensão da economia digital, o mercado reagiu. Gigantes da tecnologia impulsionaram uma recuperação histórica. Em agosto de 2020, o S&P 500 já havia recuperado todas as perdas, marcando o mercado de baixa mais curto da história. Mas enquanto Wall Street se recuperava, a economia real sofria. Pequenas empresas fecharam. O desemprego disparou. A crise expôs uma desconexão profunda entre os mercados financeiros e a vida das pessoas comuns. Conclusão. As lições que persistem a história nos ensina, repetidamente, que nenhuma economia é imune. Crises surgem rápido, as recuperações são lentas e as lições muitas vezes são esquecidas. A pergunta que fica é simples e assustadora. O que desencadeará o próximo colapso? Se a história serve de guia, ele não virá anunciado. Por isso, entender o passado não é apenas um exercício acadêmico, é uma ferramenta de sobrevivência. Inscreva-se no canal
e continue conosco enquanto exploramos o passado para tentar compreender e antecipar o futuro.